De volta por aqui com o nosso canal Curtas da Graça. Hoje eu quero falar para você sobre um texto que nos aproxima muito daquilo que foi essencialmente promovido pela boca do próprio Cristo. Esse texto, ele basicamente reflete todo o conteúdo do Evangelho. Está no capítulo 5, versículo 43 do Evangelho de Mateus. São palavras que foram ditas por Cristo e escritas pelo evangelista Mateus. Está dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Portanto, eu lhes digo, amem até os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos se comportam assim. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essas palavras de Cristo, elas podem causar em nós um certo desconforto. Porque no início desse texto, ele diz: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. E o que foi dito é: ame aquele que está próximo de você, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. E quando você lê essas palavras escritas pelos antigos, você pensa, bom, isso aí eu posso fazer. Mas acontece que isso qualquer pessoa pode fazer. Amar o amigo, amar aquele que te enche de presentes, aquele que te tece elogios, aquele que te ampara em todas as necessidades, é algo absolutamente normal. Qualquer pessoa faz isso, inclusive aquele que não tem fé, é o que está dizendo o próprio Cristo. Até os pagãos fazem essas coisas. Ter ódio do inimigo, ou pelo menos querer destruir aquele que está tentando te perseguir, ou que está puxando o seu tapete, querer o mal dele, a nossa inclinação, ela pede isso. Os nossos instintos egoístas, eles nos empurram para essas coisas. Agora, Jesus vem aqui e inverte completamente esses princípios. E aí ele diz, ao invés de amar o seu amigo e odiar o seu inimigo, eu vos digo, amem até os próprios inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. E é aí que Jesus mexe com as nossas estruturas. Porque ele diz, amar amigo, amar aquele que te quer bem, isso aí já está resolvido dentro de você. O desafio do Evangelho é você amar até aquele que te vira as costas, até aquele que tem os piores sentimentos e pensamentos em relação a vocês. E aí você pode dar um salto na sua cadeira, aí do lugar que você está ouvindo, e dizer, isso é impossível, eu jamais vou conseguir desenvolver amor por aquela pessoa que me faz mal. Quero explicar para você o que é que Jesus estava dizendo com isso. Tem muitas pessoas que se assustam com esse texto porque quando elas veem aqui a palavra amor, logo lembram daquele amor que nos foi ensinado através dos filmes, dos romances, das novelas que trazem sentimentalismo. É claro que é impossível você desenvolver qualquer tipo de afeição pelo seu inimigo. Jesus não está nos mandando a fabricar sentimentos. Jesus não está dizendo que você tem que fechar os teus olhos em relação àquele que te faz mal, no sentido de abraçá-lo enquanto ele te trai, de beijá-lo enquanto ele esfaqueia as suas costas. Jesus não está dizendo que você tem que ser um bobão, que fica o tempo todo sendo pisoteado, mas ainda assim fazendo coraçõezinhos para aquele que está pisando você. Amor, aqui no Evangelho, não se trata de afinidade, de afeição, de carinho, de sentimentozinhos. O amor aqui tem muito mais a ver com a vontade de ter uma boa atitude em relação àquele que é o seu inimigo. Aí sim nós vamos entender o que Jesus está dizendo. Amem os seus inimigos, ou seja, você precisa se livrar de qualquer juízo em relação ao seu inimigo. Você precisa se comportar de uma maneira que a vida do seu inimigo seja uma vida boa. Esse sim é um desafio, ou seja, você tem que fazer o bem a ele, independente daquilo que você está sentindo. Você não vai ficar esperando ter um sentimento para fazer o bem para o seu inimigo. Faça o bem, se ele tiver sede, dá de beber, se ele tiver fome, dá de comer. Se você tiver oportunidade de cometer uma vingança, não faça essa vingança. É você ser absolutamente bom em relação àquele que te quer mal. Isso aí você faz com que o seu inimigo perca completamente o chão. Já percebeu? Agora, você pergunta, mas e o sentimento? Eu vou ficar fazendo coisas boas em relação a alguém sem ter nenhum sentimento bom? Perceba uma coisa, quando você cumpre o que Jesus está dizendo, ou seja, você passa a agir de uma maneira boa em relação àquele que te faz o mal. Quando você passa a agir dessa maneira, aí sim, consequentemente, sentimentos bons começam a brotar dentro de você. Você pode fazer um teste. Você muda para uma casa, conhece um vizinho que você não vai com a cara dele. E aí,
quanto mais você trata ele com desprezo, trata mal, e aí você todo dia vai desenvolvendo atitudes ruins e provocando o seu inimigo, quando você faz isso aí, mais você se sente mal em relação a ele, mais desprezo vem na relação de vocês. Agora, quando você resolve seguir o que Cristo está dizendo e passar a olhar aquele vizinho, independente do sentimento, independente da afeição, você passa a olhar aquele vizinho com bons olhos, no sentido de que se você não puder ajudar, você não vai atrapalhar, ou o máximo que você puder fazer, né, para que entre vocês as coisas andem da melhor maneira, ou até mesmo em ajudas. Quando você começa a agir assim, aí bons sentimentos começam a brotar dentro de você. É isso que é interessante no Evangelho, porque primeiro você pratica o amor, a afeição ela vai surgindo. É claro que você tem que encorajar a afeição, você vai encorajando a afeição, mas Jesus, quando diz que você tem que amar o seu inimigo, ele não está dizendo que você deve desenvolver um sentimentalismo em relação àquele que está puxando o teu tapete. Agora, ele nos diz que você tem que estar disposto a, se o teu inimigo quiser te fazer andar 1 milha, andar 2 milhas. Ou seja, você é uma pessoa que já está acima da justiça dos escribas e fariseus. Você não está mais preocupado em viver para vinganças, em viver para nutrir sentimentos de falta de perdão, ódio. Nada disso. Você simplesmente deixa o seu inimigo seguir o caminho dele e orando por ele para que ele viva em paz. E se depender de você, você ainda pratica o bem para ele. Isso é o que vai fazer toda a diferença. Faça um teste. Tem muitas pessoas que a gente olha e fala, bom, eu não vou muito bem com essa pessoa. De repente trabalha com você. Mas aí você passa a tratá-la diferente, a ter um olhar mais flexível, mais misericordioso. E aí o tempo passa e você pensa, bom, essa pessoa não era nada daquilo que eu estava pensando. E aí você passa a gostar dela. Agora, se você ficar sentado esperando o sentimento brotar em relação ao teu inimigo, aí realmente isso não vai acontecer, tá bom? Aquele abraço para você, que o Senhor nos dê força para viver dessa maneira que é muito difícil. Se não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva aqui no Curtas da Graça, mande aí para as pessoas que você conhece, compartilhe nos grupos, me ajude a divulgar esse canal para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possível aqui ouvindo os conteúdos da fé e do Evangelho. Tchau, tchau, obrigado.